Boa noite, boa noite. Essa é mais uma aula, está sendo gravada. Eu sou o Dr. Michel Silva, CEO aqui da Sociedade Psicanalítica Mente Renovada. Bem-vindo a mais uma aula, a mais um dia de conhecimento. Quero parabenizar você que está aqui nessa aula. Se você chegou até aqui, é porque você já passou por outras aulas. A nossa aula de hoje tem um tema muito importante, um tema muito interessante para nós terapeutas, para nós que trabalhamos com o público TEA. O tema da aula é Acordos Internacionais Relativos ao TEA. Essa aula faz parte da cadeira dos nossos cursos, e você está aqui comigo no Meet, e você provavelmente vai assistir depois pelo nosso portal exclusivo da Sociedade Mente Renovada. Sejam bem-vindos a mais uma aula. É muito bom ter você aqui, é muito bom ter você nesse curso, né? Para crescimento, para compreensão mais e mais desse tema. Então, a nossa aula de hoje é Acordos Internacionais Relativos ao TEA, tá? Sejam bem-vindos. Anota, você que vai assistir aqui comigo, faça as suas anotações, você pode perguntar, você pode levantar a mão, você pode tirar sua dúvida. Você que está assistindo pelo portal, pode interagir com a gente também, pode mandar mensagem pelo portal, pode mandar mensagem pelo grupo do WhatsApp, nós estamos aqui para te ajudar, estamos aqui para tirar todas as suas dúvidas, tá? Aí no portal tem a aula, no portal tem a apostila, no portal tem a avaliação. Então, qualquer dúvida relacionada ao curso, você pode entrar em contato com a gente, tá? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula, seja bem-vindo a mais um tema. Vamos lá? O tema de hoje, como eu já disse, acordos internacionais relativos ao TEA. Introdução, acordos internacionais relativos ao TEA, transtorno do aspecto autista. Vamos ver base legal, direitos e aplicação na clínica. O que são acordos internacionais? O que são esses acordos internacionais? São tratados e convenções assinados entre países que estabelecem direitos humanos, educacionais, sociais e de saúde para pessoas com deficiência, incluindo o TEA. Não só o TEA, mas todo tipo de deficiência. Quando o Brasil ratifica um tratado, ele passa a ter força de lei no país. Exemplo prático: uma criança autista que é excluída da escola pode ter seus direitos defendidos com base em tratados internacionais, não apenas em leis brasileiras. Então, para isso que servem os acordos internacionais, tá? Existe, como você vai ver no jurídico, existem instâncias que você pode ir até o judiciário internacional, tá? Então, 2, Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o CDPD. Então, você sabe que a ONU é uma organização mundial, Organização das Nações Unidas. Então, os tratados que são resolvidos, são criados na ONU, servem para todo mundo que faz parte da ONU, todos os países que fazem parte da ONU. A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o CDPD, é um tratado internacional de direitos humanos. O que esse tratado de direitos humanos faz? Reconhece a pessoa com deficiência como sujeito de direitos, garante igualdade, dignidade e inclusão social, combate a discriminação, promove acessibilidade e participação plena na sociedade. Então, essa convenção ela foi adotada na ONU, esse CDPD, em 2006. Então, já são 20 anos que foi feito essa convenção na ONU para direitos de pessoas com deficiência. Status no Brasil. O Brasil assinou em 2007.
em 2007, que o Brasil assinou. Deixa eu permitir aqui. O Brasil assinou esse acordo em 2007, tá? Foi criado em 2006 pela ONU. Em 2007, o Brasil assina. Incorporou como status constitucional pelo Decreto 6.949 de 2009. Isso significa o quê? Que a convenção tem força de emenda constitucional. Então, essa conversão lá de 2006 na ONU, quando o Brasil assinou em 2007, isso começou a ter força como que uma emenda constitucional no Brasil. Mudança de paradigma. Antes do CDPD, que é a convenção da ONU de 2006, modelo médico, a deficiência era vista apenas como doença. Depois do CDPD, modelo biopsicossocial, a deficiência passa a ser compreendida como? De uma outra forma. Antes da convenção do CDPD, era um modelo médico. Então, deficiência era vista apenas como doença. Depois da organização do tratado, passa a ser a deficiência passa a ser compreendida como interação entre impedimentos e barreiras sociais. Não é só o corpo que limita, é a falta de acessibilidade que exclui. Conceitos de pessoas com deficiência segundo a CDPD, que é a convenção que foi na ONU em 2006. Pessoa com deficiência é aquela que possui o quê? Impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com barreiras, impedem a participação plena e efetiva na sociedade e igualdade de condições. Então, se a pessoa tem a interação com barreiras, isso impede a participação. E o maior problema, né, não é o problema, a dificuldade do TEA é o quê? É a interação. Então, esse conceito é funcional, não apenas diagnóstico. Tá? Principais direitos garantidos nesse tratado internacional, o CDPD da ONU de 2006, que o Brasil assinou em 2007, quais são os principais direitos garantidos? Igualdade perante a lei, acesso à saúde, educação inclusiva, trabalho e emprego, acessibilidade, participação social, autonomia e independência. Então, a gente anda pesquisando muitas coisas, vendo muitos vídeos, assistindo muitas coisas, deputados e tal. Eu estava vendo essa semana que o TRT, né, Tribunal Regional do Trabalho, deu favorável para uma mãe que é funcionária pública e o seu filho autista não tinha direito ao BPC, ao LOAS. E o TRT deu vitória a ela. E o filho dela passa a ser respaldado pela lei e pelo BPC. Então, isso são leis internacionais que o Brasil faz acordo que, com o advogado, com tudo, as pessoas conseguem seus direitos. Tem que lutar. Dado relevante, mais de 185 países ratificaram a convenção. Ou seja, o Brasil ratificou em 2007, passou a valer aqui como emenda constitucional. E 185 países. Ou seja, essa convenção da ONU, do CDPD, vale 185 países. A aplicação no TEA. O que a CDPD vem falar na aplicação do TEA? Garante que o aluno autista não pode ser recusado pela escola, é lei, tem direito a mediador escolar, deve ter adaptações pedagógicas. Se tiver laudado, tiver tudo certo, é obrigatório, segundo a Convenção de CDPDA da ONU de 2006, e ratificada pelo Brasil em 2007. Outro acordo internacional é a Declaração de Salamanca, Unesco, de 1994. A Declaração de Salamanca, publicada pela Unesco em 1994, é um dos principais documentos internacionais sobre educação inclusiva. O que essa Declaração de Salamanca da Unesco de 1994 fala? O que ela afirma? Ela afirma que toda pessoa tem direito à educação.
Só que, infelizmente, em alguns lugares no Brasil, não, esse direito não é garantido. Então, tem que entrar com um processo como a lei. Alunos com deficiência devem estudar em escolas regulares, não é escolas separadas, não é escola isoladas, não é escola específica, não. É regular. A escola deve se adaptar ao aluno e não o contrário. O que acontece é que muitos alunos têm que se adaptar à escola. Só que o Acordo Internacional da Declaração de Salamanca não fala isso. Foi um marco na mudança do modelo segregado para o modelo inclusivo. Princípio central: escolas para todos. Isso significa que a diversidade é a parte natural da educação. As diferenças não são um problema. O sistema educacional deve ser flexível, de acordo com a Declaração de Salamanca. Quem são os alunos contemplados? Quem são os alunos contemplados com essa Declaração de Salamanca? A declaração inclui pessoas com deficiência, dificuldades de aprendizagem, transtornos emocionais, condições sociais vulneráveis, qualquer aluno com necessidade educacional especial. Não se limita apenas ao diagnóstico. Criança tem qualquer um dessas dificuldades, são contempladas com a Declaração de Salamanca. Principais diretrizes. A Declaração de Salamanca estabelece que a escola regular é o melhor ambiente para a inclusão. Não uma escola separada, não uma escola isolada. O ensino deve ser centrado no aluno. É necessário apoio especializado. Professores precisam de formação continuada. Deve haver trabalho multiprofissional. Se professor precisam de formação continuada, tem que ser revisto pelas secretarias de educação, pelo MEC. Tem que ter formação continuada, mas que vai trazer mudança, vai trazer valorização salarial para o professor, porque botam um montão de cursos que não tem nada a ver, e esses cursos, na verdade, você não consegue aplicar em nada. Eu sou professor de 6º ou 9º ano. Então, tem que haver incentivo salarial, gratificações para o professor entrar num curso, para ele trazer essa formação continuada para dentro da sala. Deve haver trabalho multiprofissional. Mudança de paradigma. Antes da Declaração de Salamanca, a educação especial era separada. Depois da declaração, educação inclusiva na escola comum, escola regular. A responsabilidade deixa de ser do aluno e passa a ser do sistema educacional. Tá? Impacto no Brasil. A declaração influenciou diretamente o que no Brasil? Primeiro, a LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas de Educação, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva de educação inclusiva. Isso aqui não é utopia, não. Isso é lei, o impacto. É porque quem não tem conhecimento, quem não tem condições, ele não vai atrás dos seus direitos. Então, tem que haver o que? Informações. É por isso que essa aula de hoje, para você que está dentro desse curso, é muito importante para você, como terapeuta. Qual a nossa visão? Você, como terapeuta, ter a base legal para orientar seus pacientes, a ajudar seus filhos ou algum paciente adulto também. Então, hoje, foi o que eu estou falando, todas essas aulas que estou falando sobre TEA, que antes o psicanalista era apenas um terapeuta, parte clínica. Hoje não. Hoje ele é o que? O orientador psicossocial. Então, nós precisamos entender as leis do TEA, os acordos internacionais, para poder orientar com palestra, no consultório, orientar as pessoas. Hoje, a inclusão escolar é um direito legal. Não é um direito que, talvez, direito já está dizendo que ele faz parte, ele tem que fazer parte, é direito. Então, tem que ser legal. E é legal. Relação com a clínica e a psicanálise. O que essa declaração tem relação? Para o psicanalista que atua com crianças, adolescentes, mediação escolar, transtorno do neurodesenvolvimento, dor crônica e impacto escolar. A Declaração de Salamanca reforça que o sujeito deve ser incluído, não normalizado. A escuta clínica precisa considerar o contexto escolar. A exclusão escolar gera sofrimento psíquico.
tanto nos pais, tanto na família. A inclusão fortalece o eu e a socialização. Um exemplo clínico: criança com dor crônica e falta frequente na escola. Modelo antigo, retirada da escola regular. Modelo inclusivo de Salamanca, adaptação de horários, flexibilização de atividades, apoio pedagógico, acompanhamento multiprofissional. Eu me lembro que eu tive uma aluna no ano passado, no 6º ano, não vamos falar nome, mas tive uma aluna que teve alguns problemas dentro de sala de aula. Problemas emocionais e fisiológicos também, físicos, né? Então, ela ficou meses afastada. Todos os professores mandavam atividades para ela poder realizar em casa, atividades adaptadas para ela realizar em casa, para poder ela estudar de casa. Depois desse modelo inclusivo de Salamanca, tem que ser feito flexibilidade de atividades, apoio pedagógico, acompanhamento multiprofissional, que esse ainda é uma utopia, porque existe o SPEI, né? Existe o SPEI, plano individualizado dos alunos que tem laudo. Lá você indicação para o fono, indicação para o terapeuta. Só que, infelizmente, a Secretaria, muitas vezes, da Educação não tem condições ou não quer fazer, aí é uma parte burocrática. Mas tem que ter acompanhamento multiprofissional. Nós que somos professores, às vezes parece que nada vai acontecer. Não vou nem fazer isso porque temos que fazer. Resultado: redução da ansiedade, preservação do vínculo social, manutenção de processo de aprendizagem. Uma leitura psicodinâmica, uma leitura psicanalítica. A exclusão escolar pode ativar. O que é a exclusão escolar desses alunos que têm dificuldades, seja TEA, seja TOD, seja TDAH, seja deficiência intelectual? O que ela emocionalmente pode causar? Sentimento de rejeição, posição de inferioridade, retraimento social, somatização. A inclusão promove o quê? Emocionalmente falando, na psicodinâmica: pertencimento, reconhecimento simbólico, fortalecimento da identidade. A escola inclusiva não adapta o sujeito ao sistema, adapta o sujeito ao sistema. Isso aqui eu vou ter que copiar para botar aí no chat, para interagir. Você que vai assistir depois, interage com a gente também. Vou botar aqui no chat, ó. Vai ficar aí para você ver. Ó, a escola inclusiva não adapta o sujeito ao sistema, adapta o sujeito ao sistema. O sistema tem que se adaptar ao sujeito, e não o sujeito ao sistema. Da Secretaria de Educação, do MEC, tá? Isso é muito importante. Agora, outro acordo internacional é conhecido entre os terapeutas, que é a Classificação Internacional de Doenças, que é o CID-11 atualizado. O que é isso? É o Sistema Global de Diagnóstico da OMS, Organização Mundial de Saúde. O que ela fala? O TEA é reconhecido como condição do neurodesenvolvimento, não doença mental. Tem alguns autistas que vêm algumas comorbidades, como degeneração, retardo mental, tem, mas não é doença mental. São condições no neurodesenvolvimento. O impacto padroniza o quê? O diagnóstico no mundo. Então, com o CID-11, o diagnóstico é padronizado. Facilita acesso a políticas públicas. Reduz a estigmatização. Então, o CID-11, que também é um acordo internacional, faz isso. Padroniza diagnóstico no mundo, facilita acesso a políticas públicas, reduz a estigmatização. O que nós falamos nas leis nacionais, na última aula de leis nacionais sobre o TEA? Falamos todo o passo a passo, está lá na apostila, está na aula, reveja. Passo a passo de como orientar os pais a ter os direitos do LOAS, do BPF, a carteirinha, explicamos tudo, está lá passo a passo. Então, a classificação internacional, o CID-11, deu o quê? Reduz o quê? Tudo isso. Facilita o acesso a políticas públicas e reduz essa estigmatização. Outro acordo é a Convenção sobre os Direitos da Criança, na ONU. O que esses direitos da criança na ONU garante? Garante proteção integral à criança com deficiência. Direitos para crianças com TEA. Quais os direitos? Diagnóstico precoce,
Quanto mais cedo for diagnosticado o problema, a dificuldade no neurodesenvolvimento, tem como entrar com intervenções terapêuticas melhor e mais rápido. Educação inclusiva, apoio à família. Então, a Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU traz isso. Quais são os direitos? Um diagnóstico precoce. Não é essa enrolação que fica para dar um diagnóstico. Intervenção terapêutica, educação inclusiva e apoio à família. Um exemplo clínico. A criança autista tem direito a terapias multidisciplinares sem discriminação. É garantido pela Convenção sobre os Direitos da Criança na ONU. Direitos no Trabalho e Convenção da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que garante. Então, nós vamos ver acordo agora da Convenção da Organização Internacional do Trabalho. Garante o quê? O autista. Inclusão no mercado de trabalho, não só para o autista. Proibição de discriminação. Adaptação razoável no ambiente laboral. Exemplo no TEA adulto. Flexibilização sensorial, uma rotina estruturada, uma comunicação clara. Tudo isso, os direitos do trabalho na Convenção da Organização Internacional do Trabalho garante para o adulto TEA e para quem tem dificuldade. Princípio da adaptação razoável. Qual o princípio? Obrigação de ajustar ambiente para garantir participação da pessoa com TEA. Exemplos. Na escola, tempo maior para provas, redução de estímulos sensoriais. No trabalho, fones de cancelamento de ruído, tarefas estruturadas. Então, quando você vai, de acordo com os direitos no trabalho, da Organização Internacional de Trabalho, tem que ser adaptado. Aí vem os princípios da adaptação, bem razoável na escola. Tempo maior para provas de aluno, redução de estímulos sensoriais no trabalho, fones de cancelamento de ruído, tarefas estruturadas. Tá? Dados internacionais sobre o TEA. Prevalência mundial. 1 em cada 36 crianças é diagnosticada com TEA. Diagnóstico em crescimento devido à ampliação dos critérios. Os critérios estão sendo aumentados, então vai se diagnosticando mais. Intervenção precoce em até 70% o desenvolvimento funcional. Aumenta o desenvolvimento funcional. Tá? Intervenção precoce aumenta em 70% o desenvolvimento funcional. Se for uma intervenção precoce, logo no início, tem 70% de chance de um desenvolvimento funcional melhor. A se deixar passar muito, porque dá trabalho correr atrás, ir nas leis, nos direitos, dá trabalho para os pais, dá trabalho para a criança, um desgaste, mas tem que ser feito. Bebam água. Dados de prevalência no TEA no Brasil. Estimativa populacional. O Brasil não possui ainda um censo nacional específico de autismo, concluído, mas já existem estimativas epidemiológicas, com base na prevalência mundial, de 1 em cada 36 crianças. Projeta-se que o Brasil tenha cerca de 5 a 6 milhões de pessoas com TEA na população geral. Então, são muitas crianças, são muitas pessoas, e tem aí trabalho para todos. Tá? Criança e adolescente, estudos epidemiológicos e dados de serviço de saúde indicam que entre 1% e 2% das crianças brasileiras apresentam TEA. Vamos botar aí, já aumentou no seu novo censo, mas vamos botar aí, 220 milhões de brasileiros. 1% dá 2 milhões. 10%, 20 milhões. 1%, 2 milhões. São muitas crianças. Acrescimento anual nos diagnósticos, principalmente após a ampliação dos critérios diagnósticos. A nova lei agora que o diagnóstico não precisa ser renovado toda hora, é vitalício. Está dando o quê? Mais direitos para as crianças. TEA. Maior participação profissional, maior acesso à informação das famílias. Sexo biológico. O padrão brasileiro segue o mundial. Meninos, maior prevalência. Você quase não vê meninas autistas. Você vê, mas é bem menos. Proporção média. 4 meninos para uma menina com TEA. A cada 4 meninos com TEA, você tem uma menina. Observação clínica. As meninas são subdiagnosticadas
por apresentarem maior capacidade de mascaramento social. Tá? Idade média do diagnóstico no Brasil. Embora os sinais apareçam antes dos 3 anos, diagnóstico costuma ocorrer entre 4 e 7 anos. Você vê aí crianças com... Eu tenho alunos com 8, 9, 10 anos que você vê que tem todos os traços e não tem diagnóstico. A família não leva nem no médico. Interiores, zonas rurais. É por isso que, às vezes, não aumenta tanto no local. Tá? Em regiões com menos acesso à saúde, diagnóstico ainda mais tardio. Acabei de falar. O impacto nos serviços públicos. O TEA hoje é uma das principais demandas da educação inclusiva. Uma das maiores filas para atendimento multiprofissional no SUS. Alta procura por fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicoterapia, mediação escolar. Então, tudo isso aqui. Então, tem campo para muitas pessoas trabalharem. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui no Rio de Janeiro, tá? No estado do Rio de Janeiro, que eu sou do Rio de Janeiro. A cada 10 mil habitantes, tem um terapeuta no município. Tem município que não tem nenhum terapeuta. Então, está muito difícil a saúde emocional no Brasil. Tendência de crescimento no Brasil. O aumento de casos não significa epidemia, mas sim maior identificação, melhor rastreio, ampliação dos critérios do DSM, CID-11, maior conscientização social. Deixa eu ver aqui, vou permitir aqui. Dado relevante para terapeutas. Intervenção precoce no Brasil pode aumentar até 60% a 70% a autonomia funcional. Reduz necessidade de suporte intensivo na vida adulta. Melhora a linguagem, regulação emocional e interação social. Sou eu, doutor Michel. Falar. A tela da apostila não está mostrando, não, tá? Não está mostrando? Não. Isso. Não está compartilhada. Aqui. Agora tá, né? Ah, tá. Eu não sei até que ponto não estava. Até aqui. Mas vamos lá. Resumo didático. De 5 a 6 milhões de brasileiros com TEA. Estimativa de 1% a 2% das crianças. De 4 a 1 meninos versus menina. A cada 4 meninos com autismo, tem uma menina. Diagnóstico tardio, tudo que nós falamos até agora, diagnóstico tardio ainda é realidade. Alta demanda no SUS e na educação inclusiva. Intervenção precoce muda prognóstico. Tá? Deixa eu ver aqui. Permitir. Impactos dos acordos internacionais. Tá? Esses tratados fundamentaram. O que esses tratados internacionais fundamentaram? Lei Berenice Piana, Lei Brasileira de Inclusão, direito ao mediador escolar, proibição de cobrança extra em escolas, ou seja, as leis brasileiras do TEA nascem desses acordos internacionais. Nós falamos na última aula sobre as leis nacionais do TEA. Só que essas leis nacionais, falamos de todas lá, nessa aula. Lei de Berenice Piana, Lei Brasileira de Inclusão, direito ao mediador. Então, essas leis brasileiras, elas surgem do quê? Dos acordos internacionais. Por isso que nós tivemos a aula de legislação nacional e agora a aula de acordos nacionais. Deixa eu só voltar aqui para... Eu estou na página 11. Não estava compartilhando a apostila, eu vou só dar uma revisada. Nós começamos aqui, ó, os acordos internacionais, depois você vê na apostila. Os tratados, falamos da Convenção da ONU de Direitos de Pessoas com Deficiência, CDPD. Aí depois nós falamos da Declaração
Salamanca, da Unesco, muito importante para o Brasil. O Brasil ratificou a lei em 2007, essa lei de CDPD. A lei de Salamanca, muito importante, nós falamos sobre isso. Principais diretrizes, só para você ver na apostila, impacto no Brasil, das leis, relação com a clínica e a psicanálise, tudo isso foi falado, já está gravado, tá? Declaração de Salamanca reforça, exemplo clínico, e você vai ter a apostila aí no portal. É porque no início, aí falamos da classificação internacional, que é o CID-11, que é um acordo internacional. O que esse acordo fez? Padronizou o diagnóstico no mundo, facilita acesso a políticas públicas e reduz a estigmatização. Só para você, falamos da Convenção sobre os Direitos da Criança, você vai ter a apostila aí, vai ter tudo, tá? Falamos dos direitos das convenções da Organização Internacional do Trabalho, é uma apostila muito, muito interessante. Aí começamos a falar sobre as prevalências, foi quando nós começamos a compartilhar a apostila, que não tinha entrado antes, tá? Voltando aqui, tendência de crescimento, resumo didático, impacto dos acordos, nós falamos, aplicação. Então, ou seja, as leis brasileiras do TEA nascem de quê? Desses acordos internacionais. Então, uma aula está puxando a outra. Leis nacionais do TEA e acordos internacionais do TEA. Aplicação clínica para terapeutas e psicanalistas. O profissional pode orientar famílias sobre direitos, elaborar relatórios para a escola, atuar como orientador psicossocial, fundamentar pareceres e tratados internacionais. Tá? É por isso que eu falei, não, eu estou falando desde que nós começamos a aula de TEA, né, foram várias aulas, tratamento, pessoas com TEA, legislação nacional e acordos. Hoje, na atual circunstância de internet, de IA, de chat GPT, de tudo isso, o terapeuta, o psicanalista, que fica só dentro do set terapêutico de um consultório, ele está fadado a ser esquecido. Hoje, o psicanalista, o terapeuta, ele não é só um terapeuta clínico ou institucional, ele não é só o que cuida das emoções, ele é um orientador psicossocial. E essas orientações são mentorias, podem ser cobradas, tá? Exemplo do caso prático, uma criança... Deixa eu beber água. Uma criança com TEA nível 2 foi recusada por uma escola. Base legal utilizada: Convenção da ONU, Declaração de Salamanca, Lei Brasileira de Inclusão. Resultado: matrícula garantida, mediador escolar, plano educacional individualizado, que são os PEIs. Então, nós temos que entender que esses acordos, mas só que tem famílias que tem famílias que elas não têm acesso a essas leis, apesar da internet. Tem famílias que têm filho autista que não sabem nem ler, gente. Então, nós precisamos... hoje está espalhado, né, pelo Instagram, pelo TikTok, mas vocês são terapeutas psicanalistas, precisam fazer vídeos explicando, falando, faz corte. Isso é muito importante. Tá? Conclusão. Os acordos internacionais transformaram o autismo de um diagnóstico clínico para uma questão de direitos humanos. Hoje, o terapeuta não é apenas clínico. Ele é o quê? Orientador psicossocial, defensor dos direitos, facilitador da inclusão. Então, compreender, essa aqui eu vou replicar lá no chat. Compreender os acordos internacionais do TEA é transformar conhecimento em garantia de direitos à inclusão real. Tá? E eu conheço poucos, vou falar de experiência. Eu conheço poucos terapeutas e psicanalistas, replica aí no chat, que conhecem os direitos do autista. Conhece legislação brasileira, conhece acordos brasileiros, acordos internacionais. São poucos que conhecem. Você aqui está tendo um diferencial. Isso é muito bom. Ao meu ver, né? Eu tenho algo comigo, eu não preciso saber de tudo, nem dominar tudo. Eu preciso saber um pouquinho de cada coisa. Isso, graças a Deus, nós estamos buscando. Então, isso é muito importante saber. Compreender os acordos internacionais do TEA é transformar conhecimento em garantia de direitos e inclusão real. Tá? Modelos
Isso aqui não está no acordo internacional, mas eu trago para vocês. Modelos de relatório para a escola TEA. Finalidade do relatório. Relatório terapêutico escolar tem como objetivo. Qual é o objetivo de um relatório terapêutico escolar? Orientar a escola. Tem escola, gente, que não sabe das leis dos acordos internacionais. Deveriam. Mas as escolas brasileiras, não vou falar na sua totalidade, tá? Já tem escolas, assim, não estou generalizando. Algumas ainda não estão preparadas para o TEA, tá? De legislação, de adaptação, de mediador escolar. É uma das minhas lutas agora. Nós vamos lançar agora, já te convido, no dia 7 de março, a primeira aula do curso de mediador escolar. Mas eu sou terapeuta, eu sou psicanalista, não preciso. Você conhece alguém que precisa. Alguma mãe atípica, alguém que trabalha em escola, mas não sabe lidar. Fizemos uma grade top. Vai falar de tudo de mediação escolar. É um curso completo de mediação escolar. Se você quiser indicar alguém, quiser fazer. Porque o que acontece na mediação escolar? Nós ainda vamos conseguir provar uma lei, se já não saiu, né? Se já não pegaram a minha ideia. Preste atenção. O que acontece na mediação escolar? A maioria das prefeituras, eu vou tirar a prefeitura que eu trabalho. Quando o mediador é um pedagogo, ou um professor de educação infantil, beleza, ainda tem uma estrutura a mais, tá? Mas a maioria das prefeituras pega as pessoas da comunidade, contrata e coloca dentro da sala para mediar. Mediar o quê? Só ficar passando hora das crianças? Então, nós montamos um curso de mediador escolar, tá? Garantir direitos do aluno TEA, solicitar adaptações pedagógicas, fundamentar pedido de mediador escolar. Tem que fundamentar, pô. Vai ter secretarias, escolas, só vai ter mediador se for fundamentado. Aí umas vão ter que ir para a justiça. Não é laudo médico, é relatório psicossocial terapêutico, tá? Estrutura do relatório, identificação, nome do aluno, idade, série, escola, profissional responsável. Descrição clínica. Definição, relatar característica observada sem... isso aqui tem que prestar atenção. Relatar características observadas sem rotular. Aí você vai observar comunicação, interação social, comportamento, perfil sensorial. Exemplo. Apresenta dificuldade na comunicação funcional, com necessidade de mediação para a compreensão de comandos complexos. Nós vamos falar isso no curso. O professor fala de um jeito. O mediador que é bem informado, ele consegue codificar o que o professor falou para o aluno que tem mediador. Tá? Então, exemplo, apresenta dificuldade na comunicação funcional com necessidade de mediação para a compreensão de comandos complexos. Aspectos pedagógicos observados, dificuldade em atividades coletivas, necessidade de rotina estruturada, vamos falar tudo isso no curso. Melhor desempenho com instruções visuais, necessidade de adaptação, exemplo, práticos, tempo ampliado para atividades, redução de estímulos sensoriais, uso de comunicação alternativa, atividades fragmentadas, indicação de mediador escolar, baseado em dependência funcional, necessidade de apoio contínuo, segurança e regulação emocional. Objetivos terapêuticos: desenvolver autonomia, ampliar a comunicação, promover a interação social. Conclusão: o aluno se beneficia de ambiente estruturado, adaptações pedagógicas e mediação escolar para garantir acesso pleno ao processo de aprendizagem. Então, isso aqui é passo a passo para um relatório psicossocial terapêutico. Agora, aqui, eu criei um modelo pronto para uso. Então, nós colocamos aqui um modelo preenchido com dados fictícios. Não é de ninguém, tá? Fica bem claro. Modelo pronto, relatório psicossocial escolar TEA. Sociedade Psicanaliticamente Renovada. Aluno, LRS, data de nascimento 4/3/2017, idade, 8 anos. Escola Municipal Caminho do Saber, terceiro ano do ensino fundamental, séries iniciais. Finalidade, isso é um modelo de relatório preenchido. O presente relatório tem por finalidade orientar a instituição escolar quanto às necessidades educacionais do aluno, considerando seu perfil de desenvolvimento, com foco na promoção da acessibilidade pedagógica e inclusão escolar.
Perfil do desenvolvimento. O aluno apresenta características compatíveis a transtorno do aspecto autista, observando-se aqui, o aluno apresenta características compatíveis. Você não está afirmando, você não está dando um diagnóstico. Você está dizendo que ele tem características compatíveis. Você não vai falar, o aluno apresenta, tem características de transtorno autista. Não. Apresenta características compatíveis com o transtorno do aspecto autista. Observamos dificuldades na comunicação social recíproca, contato visual reduzido, interpretação literal da linguagem, necessidade de previsibilidade de rotina, resistência a mudanças inesperadas, sensibilidade aumentada a ruídos e ambientes muito estimulantes, apresenta um bom potencial cognitivo com destaque para memória visual, interesse por conteúdos estruturados, boa resposta à instrução objetivas, observação em contexto escolar. O aluno demonstra melhor desempenho em atividades estruturadas, necessidade de mediação para iniciar tarefas, dificuldade em trabalhos em grupos sem apoio, sobrecarga sensorial em ambientes com muito barulho, episódio de ansiedade quando há mudança de rotina, com apoio visual e mediação individual, mantém a atenção e conclui as atividades propostas. Recomendações pedagógicas. Diante das observações, recomenda-se mediador escolar individual, adaptação das atividades, redução de quantidade sem prejuízo de conteúdo, tempo ampliado para as avaliações, instruções claras e objetivas, uso de recursos visuais, antecipação de mudanças na rotina, ambiente com redução de estímulos sensoriais. Tais medidas visam garantir o acesso ao currículo respeitando o princípio da equidade educacional. Base legal fundamentada. Olha a base. Fundamentadora. Convenção da ONU sobre os direitos de pessoas com deficiência garante educação inclusiva, adaptação razoável, não discriminação. Comentário clínico. A escola deve se adaptar às necessidades do aluno com TEA. Declaração de Salamanca. Princípio. Toda criança tem direito à escola regular. Aplicação. A recusa de matrícula ou permanência ilegal. Leis brasileiras de inclusão. Garante mediador escolar, proibição de cobrança adicional, acessibilidade pedagógica. Lei Berenice. Reconhece a pessoa com TEA como pessoa com deficiência, assegurando acesso à educação, atendimento especializado, inclusão escolar. Estatuto da Criança e do Adolescente. ECA garante direito à educação, proteção integral, igualdade de acesso e permanência. Fundamentação técnica. As recomendações apresentadas visam favorecer o quê? Regulação emocional, participação social, autonomia progressiva, desenvolvimento acadêmico. A ausência de tais adaptações pode gerar sobrecarga sensorial, ansiedade escolar, prejuízo no aprendizado, comportamento de evitação. Conclusão psicossocial. O aluno apresenta condições de aprendizagem quando respeitar as suas necessidades de previsibilidade, mediação e adaptação pedagógica. As estratégias recomendadas não configuram privilégio, mas condição de acesso ao currículo, conforme os princípios da educação inclusiva. A implementação das adaptações propostas contribuirá para o desenvolvimento acadêmico, social e emocional do aluno. Dados do profissional, está aqui, data, profissional responsável, Dr. Michel Silva, formação, psicanalista clínico, Sociedade Psicanaliticamente Renovada, meu registro aqui, 002-2021, assinatura. Observação final para uso institucional. Este relatório está fundamentado na Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, na Lei Berenice da Inclusão, na Lei 12.764 de 2012 e nos princípios da educação inclusiva. O relatório terapêutico não é um documento técnico, é um instrumento de garantia de direitos e inclusão real. Preste atenção. Com um relatório desse aqui, duvido que o aluno não consegue mediação escolar. Volto a tirar e eu vou desmistificar isso. Esse medo, deixa eu parar de compartilhar aqui rapidinho. Esse medo que muitos psicanalistas têm e muitos terapeutas. Que eu não posso fazer relatório terapêutico, eu não posso dar diagnóstico, você não pode dar.
Na verdade, você pode dar diagnóstico, você não pode emitir. Mas um relatório terapêutico desse, psicossocial terapêutico, a escola recebe, fundamentado nos acordos internacionais, nas leis brasileiras, ela vai, se for de escola pública, ela vai mandar correndo para a Secretaria de Educação. Se for particular, ela vai dar um jeito de procurar alguém, um advogado, alguma coisa para ver. Mas bem fundamentado, como eu estou te ensinando. Nós precisamos trazer o real valor que a psicanálise, a terapia tem. Nós não só fomos feitos só para ficar dentro de um consultório. Nós somos orientador psicossocial, nós somos garantidor de direitos. Você faz um relatório. Detalhe, esse relatório você cobra pelo relatório, você cobra uma consulta já com o relatório. E cada vez mais será preciso esses relatórios em escolas. Vocês têm capacidade de fazer. Por isso está aqui. Vocês são os melhores. Sexta-feira, não preciso falar nada. Eu estou aqui com os principais. Eu sempre falo. Eu quero ter os 5% dos melhores psicanalistas do Brasil. Não quero ter todos. Se eu tiver 5%, eu quero botar, exemplo, quero botar todo mês, ou de 6 meses, de um ano, eu quero botar 5 psicanalistas no mercado. Mais bom. Eu não quero psicanalista, eu não quero especialista em TEA, TOD e TDAH, que assista uma aula de 10 minutos e acha que já é especialista, que já é psicanalista. Aula de 10, 15 minutos. Tem muitos aí. Uma aula de 10, tem aula de psicanálise e de TEA de 5 minutos. Comigo não vai rolar isso. Eu tenho compromisso, eu tenho ética. As aulas são acima de 1 hora. Para quê? Para ter base, ter conhecimento. Você pode conversar com um montão de terapeutas aí. Um montão deles não sabe nem o que é um relatório terapêutico. Não sabe criar um relatório terapêutico. Não sabe. Mas eu estou aqui para ensinar vocês. Tá? Obrigado pela atenção, obrigado por vocês estarem aqui. Vou compartilhar de novo. Então, nós falamos sobre relatório terapêutico. Falamos sobre isso. Agora, eu vou te dar aqui, vai ficar na apostila, para quem é do curso, né? Tá aqui, ó. Presente. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Voltou aqui. Relatório desse dificilmente é recusado. Modelo editável de relatório psicossocial escolar de TEA. Está aqui. Editável, só para você preencher. Finalidade, está tudo aqui. Ó. Tudo na apostila. Potencialidade observadas, observações em contexto escolar, recomendações pedagógicas, só você marcar aí. Está tudo aí. Base legal fundamentada, fundamentação técnica, conclusão psicossocial, dados de profissional, está aí, tudo aí. Orientação de uso para os psicanalistas da sociedade psicanaliticamente renovada. Preencher apenas com dados observáveis. Não é aquilo que você não viu. Observáveis. Uma coisa interessante. Para ter a real consciência de observar, é sempre no ambiente natural. Família, escola, casa. Isso é muito bom. Tá? Evitar termos diagnósticos médicos. Usar características compatíveis. Não é diagnóstico, tá? Não é diagnóstico, é terapêutico. É um relatório terapêutico, psicossocial terapêutico. Focar em funcionalidade escolar. Fundamentar sempre na legislação. Aí eu botei aqui entregar em papel timbrado da sociedade psicanaliticamente renovada quem é filiado à sociedade. Tá? Agora nós vamos até liberar também a logo da Clínica de Saúde Emocionalmente Renovada, para quem precisar e que for filiado. Tá? Esse documento tem caráter orientativo e visa promover a inclusão educacional e não o desenvolvimento integral do aluno. Conclusão da mentoria de hoje, acordo da aula, acordos internacionais, mentoria, acordos internacionais relativos à TEA. Chegamos ao final dessa mentoria, dessa aula, com uma certeza inegociável. Conhecer acordos internacionais relativos à TEA não é apenas um diferencial técnico, é uma responsabilidade técnica, clínica e social. Os tratados e diretrizes internacionais nos lembram que o cuidado com a pessoa autista ultrapassa o consultório. Eles nos convocam a atuar como profissionais alinhados aos direitos humanos. A inclusão, a dignidade
E a construção de políticas e práticas que transformam vidas. Hoje, nós não somos apenas clínicos. Quem tiver com esse pensamento ainda que você só é clínico, é complicado. Somos formadores psicossociais. Agente de mudança. Ponte entre conhecimento científico, a escuta psicanalítica e a realidade das famílias, escolas e instituição. Quando compreendemos esses acordos, ampliamos nossa atuação institucional, nossa autoridade técnica, nossa responsabilidade social. E isso fortalece nossa identidade profissional. Como sempre afirmo aos meus alunos e colegas, o psicanalista que conhece seus fundamentos e também seus deveres sociais não atende apenas um paciente, ele impacta uma geração. Vou copiar essa frase. Joga lá no Instagram. Joga lá. Vou botar aqui no chat. Joga lá, replica. Joga lá nas suas redes sociais. O psicanalista que conhece seus fundamentos e também seus deveres sociais não atende apenas um paciente. Ele impacta uma geração. Eu sou um gerador de valores, autoridades e vidas e não vou perder isso. E eu espero que você também. Nunca esquecemos, somos geradores de valores e autoridades em vidas. Nossa escuta acolhe, nossa intervenção estrutura e o nosso conhecimento protege direitos. Sigamos com ética, ciência e compromisso humano. Aqui estão as referências, tá? Dinha, da onde foi elaborada essa apostila. Dúvidas e perguntas, estamos por aqui. Muito obrigado aí pela participação de todos. Você que está assistindo pelo portal, anota suas dúvidas. Aí no portal tem a aula, tem a apostila, tem a avaliação, tá? E vamos crescer. Vem aí, quero te fazer um convite, 7 de março, às 10 da manhã, lançamento do curso Mediador Escolar. Ah, eu não vou fazer, não é para mim, eu sou formado, tenho nível superior, eu tenho pós-graduação. Se você quiser conhecimento, vai ser uma aula gratuita, tá? Você pode convidar pessoas que precisam, mães atípicas, vai ser pelo Meet, nós vamos acompanhando os grupos, nós vamos dar acesso a essa aula. Se quiser compartilhar. Doutora Diana, tem a grade aí para dar uma olhada, para mostrar para os alunos aí? Do curso de mediador escolar? Alguma dúvida, gente? Sobre a aula de hoje? Acho que a doutora Diana não está nos ouvindo. Então, gente, muito obrigado pela participação de todos, tá? Foi muito bom estar com vocês. Hoje, mais uma aula. E finalizamos com acordos internacionais, tá? Muito obrigado a todos. Sintam-se amados por Deus e por mim. Acompanhe nos grupos. Nós vamos colocar lá a grade do curso de mediador escolar. Vai ser muito interessante, tá, gente? Uma boa noite a todos.